Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo sobre a classe NP. Contextualizando, alguns problemas relevantes, como o problema do caixeiro viajante, até o momento, nós não conhecemos uma solução polinomial para esse problema. Dessa forma, tentativas para evitar o uso de força bruta em alguns problemas não se mostraram bem-sucedidas. Isso quer dizer que, até o momento, algoritmos de tempo polinomial que resolvem aqueles problemas não são conhecidos. Então, podemos nos perguntar por que nós não alcançamos êxito até o momento em encontrar algoritmos de tempo polinomial para esses problemas. E a grande resposta é que nós não temos resposta para essa importante questão. Talvez esses problemas que têm tempo polinomial, caso esses problemas tenham solução polinomial, ainda tenham técnicas de algoritmo de resolução de problemas que ainda nós não conhecemos, que ainda não foram desenvolvidas. Como, por exemplo, trago o simples teorema, o último teorema de Fermat. Nós temos o teorema de Pitágoras, a ao quadrado, b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Então, Fermat, ele pensou a elevado a n, b elevado a n é igual a c elevado a n para n maior ou igual que 3. Então, esse problema simples, que é uma mera, digamos assim, alteração do teorema de Pitágoras, ele ficou em aberto durante séculos, de modo que ele só veio ser provado, se eu não me engano, no final da década de 90. Então, não havia ferramental matemático suficiente para resolver aquele problema nos anos que se sucederam. Porém, talvez o mesmo ocorra com esses problemas que nós só conhecemos soluções por força bruta, e então exponencial, e que talvez não haja ferramental ainda para solucioná-los de forma polinomial. E como primeiro problema, eu trago o caminho hamiltoniano. Então, qual a definição do caminho hamiltoniano? Dado um grafo direcionado G, nós buscamos um caminho direcionado que passa por cada nó exatamente uma única vez. Então, como exemplo, aqui nós temos esse grafo. Veja que está apresentado um caminho hamiltoniano. Veja que de S nós passamos para esse nó, esse e esse. E está indicado justamente por essas arestas em negrito. Então veja que nós passamos por cada nó uma única vez. Então com isso nós podemos definir a linguagem do problema de decisão Hamppath, onde é formado por todas as palavras que vão codificar essa tripla: grafo, nó de origem S, nó de destino final do caminho, onde G é um grafo direcionado e há um caminho hamiltoniano de S para T. Então, aqui nós temos um problema para o qual nós não temos uma máquina decisora polinomial. Bem, como seria então uma solução exponencial, de tempo exponencial para essa linguagem? Nós simplesmente iríamos examinar todos os caminhos em potencial em G e determinar se algum deles é justamente um caminho hamiltoniano. E então, podemos fazer a pergunta: quantos caminhos há em G? Vamos raciocinar. Então, se nós pensarmos, teremos um conjunto de V nós, então veja que cada nó desse caminho ele deve ser visitado uma única vez. Então, nós teríamos aproximadamente V possibilidades, que seria o nó de início. Aqui nós teríamos V menos 1 possibilidades. Aqui teríamos V menos 2 possibilidades. E assim sucessivamente, até chegar a uma única possibilidade. Então, nós sabemos que, pelo princípio de combinatória, que o número total de possibilidades seria, vou chamar de n o número de V. Então, seria equivalente a n fatorial, o que é justamente um método de força bruta. Então, com isso, nós mostramos que essa solução, esse algoritmo, ele justamente apresentado, ele possui uma complexidade exponencial. Bem,
Porém, esse problema do REMPath, ele apresenta uma propriedade muito interessante, que é denominado a propriedade de verificação em tempo polinomial. Como assim? Dado uma solução candidata, por exemplo, apresentado o gráfico que nós vimos no slide anterior, João, por exemplo, ele poderia dizer: aqui está um caminho que é hamiltoniano, provando então que esse gráfico é hamiltoniano. Nós podemos, em tempo polinomial, construir uma máquina de Turing que vai executar em tempo polinomial e vai verificar. Ou seja, dado uma solução candidata, nós podemos validar, verificar, garantir, checar se aquela solução candidata apresentada é uma solução válida, e isso em tempo polinomial. Dessa forma, existe uma máquina de Turing de tempo polinomial que vai decidir. Antes de passar para o próximo problema, vamos entender. Repare que se alguém me der esse caminho apresentado em negrito, nós poderíamos construir uma máquina de Turing de tempo polinomial como seria dado o grafo, seria dado os vértices S e T e o caminho. Então, o que nós faríamos simplesmente era pegar a palavra que representa essa instância, GST, e verificar a existência dessas arestas. Então, nós verificaríamos a existência dessa aresta de S para esse vértice, verificaríamos a segunda aresta do caminho e assim sucessivamente. Então, com isso, nós sabemos que essa máquina de Turing, claramente, ela possui um tempo polinomial em função do tamanho da entrada. No próximo vídeo, nós vamos discutir um outro problema, que é justamente os números compostos. Muito obrigado!